Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçados por todos nós aqui da UEC. E aos companheiros de sempre, nunca é demais relembrar que é uma alegria o nosso reencontro semanal. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para iniciarmos, vamos pedir à companheira Rosângela para que faça a nossa leitura preparatória. Boa noite, amigos. O livro Pão Nosso, a nossa harmonização, está contida na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17. O título é Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Agora a explicação de Emmanuel. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Queridos companheiros, queridos irmãos, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade que temos de estarmos frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho.
Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e podermos estar usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Companheiros, o nosso palestrante da noite é o companheiro Hélio Tinoco, aqui da nossa casa, e nos traz o tema Herculano Pires. À vontade. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, minhas companheiras. Todos me ouvem bem aí atrás, aí? Minha voz está boa? Bom, uma alegria muito grande poder voltar aqui na tribuna da UEC para a gente conversar hoje sobre um assunto, no mínimo, desafiador, né? Falar de Herculano Pires. 100 anos em 55 minutos. Então, a nossa prece é que Jesus possa nos amparar, que a equipe espiritual de Bezerra de Menezes nos intua, e que, por certo, também os companheiros da equipe do próprio Herculano Pires possam nos auxiliar nessa tarefa que a gente abraçou. Primeiro, queria trazer uma mensagem da carta de Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, o versículo 17, um versículo que diz assim: Ora, a Jesus Cristo, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. É importante fazermos uma ressalva, companheiros, porque, embora exaltemos aqui, proposta é exaltar Herculano Pires nas suas qualidades, a gente sabe que ele era humano, ele tinha também suas dificuldades, e toda a glória, todo o reconhecimento maior será sempre direcionado ao nosso mestre maior, Jesus de Nazaré. Dito isso, deixa eu contar como é que eu desenvolvi esse trabalho. Estava em casa mais ou menos uns 2 meses atrás, e o companheiro Hélio Duarte, aqui da nossa casa, então presidente, me telefonou e fez uma pergunta que eu confesso que respondi impensadamente. Ele me falou assim: você conhece Herculano Pires? Conheço Herculano Pires. Achei que conhecesse Herculano Pires. Ele me falou: então você pode fazer uma palestra sobre Herculano Pires? Diante de ter dito para ele que eu conhecia Herculano Pires, agora ficava difícil recuar. E eu aceitei o desafio. Nós começamos então um longo trabalho de pesquisa, e aí essa pesquisa começou assim: qual o título que vamos dar para a palestra de Herculano Pires? Primeiro me veio à mente a ideia de falar dos 100 anos de Herculano Pires, né? Já que no último dia 25 de setembro, ele faria, se tivesse entre nós encarnados, 100 anos. 100 anos do nascimento de Herculano Pires, contando da sua história, da sua trajetória, seu nascimento na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Mas eu pensei assim, 100 anos de Herculano Pires em 50 minutos é muito pouco. E aí passei para pensar no tema, então, 35 anos sem Herculano Pires. Que diferença o movimento espírita tem encontrado e enfrentado sem a presença desse homem que foi um bravo defensor da doutrina e dos seus princípios? Pensei então em desenvolver um trabalho usando o tema 35 anos sem Herculano Pires, mas também achei desafiador buscar informações dos 2 períodos, com ele e sem ele. E aí então resolvi, né, diante de lembrar do dia 9 de março de 1979, quando então, assediado de um colapso cardíaco seguido de um edema pulmonar, o companheiro Herculano nos deixou e retornou ao plano maior. Aí pensei então, tributo a Herculano Pires. Aí pensei que ia ficar muito popstar, né? Ia ficar muito tributo a Raul Seixas, tributo a Renato Russo, tributo, parti para uma outra linha. Pensei em lições de Herculano Pires. E comecei a estudar lições de Herculano Pires, encontrei
uma infinidade delas. Pensei, vou usar 3 lições de Herculano Pires, mas achei que o tema estava meio incompleto, pensei 3 principais lições de Herculano Pires. Mas fiquei pensando, será que todas não são principais? E resolvi, então, 3 importantes lições de Herculano Pires. Diante desse conflito todo, companheiros, eu resolvi, então, colocar simplesmente Herculano Pires. E tentar, nesse trabalho que vamos desenvolver aqui agora, trazer a história desse homem, que é um mero desconhecido para alguns de nós, e extremamente importante para o espiritismo do Brasil e do mundo, e tentar trazer também valores morais do seu caráter, da sua história, para a gente poder se avaliar, trazer para essa noite uma reflexão de nós mesmos. Na verdade, a gente está reunidos aqui na Casa Espírita, companheiros, em busca de aprimoramento moral, em busca de reequilíbrio, de harmonizar nós mesmos e de nos educarmos melhor dentro do espiritismo, dentro do cristianismo redivivo pelo espiritismo. Então, Herculano Pires vai nos servir como uma base, como um caminho para reflexão. Vamos adiante. Simplesmente Herculano Pires. E pensei em simplicidade. Uma das primeiras lições que eu queria trazer aqui é exaltar a simplicidade de Herculano Pires. Companheiros, imaginemos um homem que tem um currículo, tem uma bagagem de informação, de livros editados, que numera em 80 livros. É um escritor realmente fantástico. É uma produção literária imensa. Se a gente parar para pensar que o primeiro livro dele foi escrito em 1930 e ele falece em 79, o primeiro livro dele foi um livro de poesias chamado Sonhos Azuis. E a gente fizesse as contas, a gente ia ver que foram 49 anos de produção literária. Fizéssemos uma conta matemática, a gente ia encontrar 1,6 livros por ano. Quando eu comentava esse assunto com um outro companheiro, que não me recordo quem foi agora, foram tantos comentários durante esses meses, ele dizia assim, tem gente que não consegue ler, né? Foi o companheiro Alzino. Tem gente que não consegue ler 1,6 livros por ano. Ele escreveu 1,6 livros por ano, em média. Mas se a gente fizer uma outra conta, tomando como base inicial da sua literatura o ano de 45, quando ele escreve, de fato, o livro Em Busca da Serenidade, que ele se profissionaliza como escritor, digamos assim, a gente teria 34 anos de vida útil de literatura. E aí a média subiria para 2,4 livros por ano, algo, no mínimo, de uma produção literária impressionante. 2,4 livros. Mas se a gente ainda resolvesse fazer essas contas, pensando tão somente na produção espírita, quando ele começa em 1947, com o livro O Reino, um livro revolucionário, um livro em que ele traz o conceito de reino de Deus, que para aquela época, para 47, ele vai de encontro à maioria dos conceitos de reino de Deus professados pela maioria das religiões. Ele vai falar na integralidade da questão do reino de Deus dentro de nós. Ele vai parafrasear Jesus e reafirmar que o reino de Deus é uma construção pessoal dentro de nós mesmos. E questiona, por exemplo, o céu como um local. Embora a gente saiba que existem colônias espirituais ao redor do orbe que recebem os espíritos da erraticidade, mas que não tem como significado exatamente o reino de Deus. Pode até parecer ser para alguns de nós, mas ele lança nesse livro então e fala desse conceito de reino de Deus como algo extremamente pessoal e me dá o direito e a condição de ser o meu próprio construtor e reformulador. Dito isso, então, essa produção literária iria para uma média de 2,5 livros por ano. Eu não consegui fazer a pesquisa completa, mas poucos são os escritores, tanto brasileiros como ao redor do mundo inteiro, que têm uma média tão avolumada de livros escritos. Mesmo assim, para a gente falar em simplicidade, Herculano Pires ele tem um dado curioso. Na maioria das suas obras não há
prefácio. Nós vemos aí alguns escritores que, sem aqui fazer nenhuma comparação e nem tecer nenhuma crítica ou comentário negativo, mas Herculano Pires fazia questão de não ter nos seus livros essa menção que se faz, esse elogio inicial, trazendo uma credibilidade para o autor da obra. E eu comecei a pensar se não seria isso uma austera atitude preventiva com ele mesmo, para não dar vazão a qualquer ponta de orgulho. Talvez ele entendesse a sua missão de ser um escritor de Jesus e compreendesse que as honrarias e os méritos e os louvores e os reconhecimentos precisam ser direcionados a Jesus. Vem aí essa lição de simplicidade. Herculano Pires omitia esses comentários elogiosos a si próprio. Interessante. Então essa simplicidade, pensando em simplicidade, é a sua filha, Heloísa Pires, com quem teve uma convivência muito presente, que nos diz em um vídeo que nós compilamos, que diz, ela se referindo a Herculano Pires: o pai foi um grande amigo de todas as horas, um espírito magnífico, humilde, simples e caridoso. E completa, foi exemplo na vivência de como compreendeu os ensinamentos de Jesus. Observe que alguém que convive com Herculano Pires, de forma muito pessoal, tem uma opinião desse pai, desse espírito, como sendo alguém que aprendera a compreender a essência dos ensinos de Jesus. Então, apesar disso, apesar de tentar se manter anônimo, ele recebe um elogio de nada mais, nada menos do que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E é pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier que é dito que ele, Herculano Pires, teria sido o metro que melhor mediu Kardec. Eu acho que se nós merecêssemos aqui uma referência qualquer que seja de Emmanuel, já poderíamos nos considerar alguém realizado. Quantas vezes, companheiros, nós, nessa militância diária de tentar fazer alguma coisa por Jesus, ou por alguém, ou um ato caridoso, a gente acaba esquecendo de que precisamos continuar sendo anônimos. E que o foco do engrandecimento precisa ser direcionado a Jesus e ponto, não é? Algumas vezes nós esquecemos a passagem do Evangelho, onde ele nos dizia, referindo-se lá aos fariseus, que oravam em praças públicas, e jejuavam e aparentemente apareciam com a forma cansada, para mostrar para as pessoas, e Jesus dizia, esses já receberam a sua recompensa. E nos orientava, cristãos que somos, a fazer de uma forma que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez. Mantermos-nos anônimos, sem precisar desse reconhecimento do outro, sabendo que o nosso reconhecimento na tarefa de Jesus precisa vir dele próprio, do nosso mestre. E é para isso que nós fazemos. Estamos empenhados na causa do Cristo, não para vangloriar a nós mesmos, não para parecermos melhores do que somos, mas para sermos úteis na propagação do bem e contribuir para tornar esse lugar um mundo melhor. Então, Herculano Pires, na sua simplicidade, deixa-nos então essa primeira lição. A lição de simplicidade. Tudo bem até aqui, companheiros? Vamos seguir adiante, porque o tempo não vai esperar. É em Mateus capítulo 5, versículo 3, falando sobre simplicidade, que nós recordamos aqui as palavras de Jesus naquelas bem-aventuranças, aquela primeira parte do Sermão da Montanha, onde Jesus traz a sua doutrina de forma clara, revolucionária, impacta e vai impactar a humanidade da época, impactar a humanidade até hoje, dizendo novidades, dizendo palavras novas, nos propondo um estilo de vida diferente, muito mais pautado em valores morais e espirituais do que no materialismo. Mas as palavras do capítulo 5, versículo 3 dizem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os simples, uma outra versão, porque deles é o reino dos céus.
Imaginemos o reino dos céus aqui na proposta de Herculano Pires. Esse reino dos céus que eu construo em mim mesmo. Então o reino dos céus é para aqueles que são simples. A paz de Deus, a luz interior, a busca pela harmonia precisa começar numa construção pessoal, aonde eu tomo decisões, eu tenho posicionamentos sérios, realistas, com relação à minha conduta e ao que eu sou. E isso requer um investimento profundo de autoconhecimento e dedicação e tempo nessa pesquisa. Na prece de Cáritas, falando sobre simplicidade, lá no finalzinho, Cáritas vai dizer para a gente: dá-nos a simplicidade, pedindo a Deus, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. É na simplicidade, é na construção do reino de Deus em mim mesmo, que eu me torno espelho para refletir a imagem de Jesus. Talvez uma proposta ousada, talvez uma proposta desafiadora, que nossas mãos, que nosso falar, que nosso comportamento, que nosso corpo físico se torne extensão de Jesus, para a glorificação do nome de Deus e para levar a mensagem de amor, de caridade, de compreensão a todos os que sofrem ao nosso redor. Então, a primeira lição de Herculano Pires, simplicidade. Vamos para a segunda? Vamos falar um pouco da história de Herculano Pires, das profissões. Herculano Pires era jornalista, filósofo, educador, parapsicólogo, escritor e tradutor. Usando aqui um termo bem popular, tá bom ou quer mais? Né? Jornalista, filósofo, educador, inúmeras profissões, deflagrando para cada um de nós o intelectualismo que esse homem tinha, como ele era culturalmente evoluído, a ponto de poder ser bom, fazer bem várias atividades. E aí a gente vai direto para a segunda lição, que vamos entender aqui como sendo importante de Herculano Pires. Usarmos o melhor que somos e temos em favor do bem geral. A gente vai ver ao longo de um pequeno passeio pela literatura de Herculano Pires o quanto ele soube aproveitar oportunidades e utilizar aquilo que era e que tinha em favor das pessoas, da educação, da expansão do amor de Jesus. E aí vale e é necessário que abramos aqui um parênteses. Companheiros, o que nós sabemos fazer de melhor? O que você sabe fazer de melhor? A proposta então é intensifica e faz mais. Porque nós estamos aqui para aproveitar a oportunidade de auto-melhoramento e aperfeiçoamento moral. Então, se eu sou um bom passista, eu preciso, e passista aqui é aquele que aplica passes espirituais, intermediando a espiritualidade maior que nos assiste, que esses companheiros possam se dedicar mais ao passe, que eles leiam sobre o passe, que eles façam os intercâmbios, que eles participem dos cursos de reciclagem. Isso é fundamental. Se ele é palestrante, ele precisa frequentar as reuniões, os encontros de palestrantes que as federativas propõem em todo o Brasil. Falo em todo o Brasil porque nós estamos sendo ouvidos agora pela internet, por certo, por todo o país e até algumas outras cidades, lugares do mundo. Mas é preciso, então, que eu me aprimore naquilo que eu posso fazer. Por quê, companheiros? Porque há algumas áreas da minha vida que eu sou deficitário. Nós somos ainda imperfeitos. Há coisas que eu não sei fazer. Então não tente fazer tudo atabalhadamente. Escolha o que você sabe fazer. Se aprimore. E digo mais, faça mais. Porque vale a pena gastarmos o nosso tempo, nossos haveres com a proposta iluminativa de Jesus através do serviço e do trabalho. Diria o nosso mestre certa vez que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, deixando-nos a mensagem de que precisamos utilizar da tarefa espiritual para construirmos esse reino pessoal, esse reino de Deus em nós mesmos, colocando Jesus no trono do nosso coração, claro, para que Ele possa nos dirigir e nos propor um novo estilo de vida, que em consequência dele a gente vai conseguir se sentir mais equilibrado e mais feliz.
usar então o melhor que temos e somos em favor do bem geral. Eu trouxe aqui e vou dizer isso sempre. Usarmos sempre em favor do bem geral. Vamos rapidamente à questão jornalista, a profissão de jornalista e de filósofo de Herculano Pires. 1914, Herculano Pires nasceu em Avaré, em São Paulo, como nós já havíamos dito, e nasce meses depois de ter iniciado a Primeira Grande Guerra Mundial. Guarda esse dado porque é importante. Ele é filho de José Correia Pires e de Dona Bonina Amaral Simonetti Pires. Ele era farmacêutico e Dona Bonina pianista. Olha que junção legal, né? Em 1939, agora com 25 anos, Herculano Pires vai passar e vai vivenciar agora, numa fase adulta, a grande Segunda Guerra Mundial. Até então, observe que ele recebe, por reflexo da família, até os 4, 5 anos de idade, todo aquele pavor, aquele medo da guerra, aquelas incertezas, né? Apesar dos meios de comunicação muito rústicos na época, mas as notícias chegavam por rádio. E havia uma apreensão do que aconteceria com o mundo, se a guerra estenderia, se avançaria. E aí, então, em 1945, Herculano Pires, apesar de ter vivenciado toda essa dor da guerra, dor que nós hoje vivenciamos com os conflitos armados que o mundo nos apresenta, ele escreve um livro. Ele vai escrever Em Busca da Serenidade. Ele tem consciência da necessidade de nós buscarmos paz interior. Em 47, acompanhe comigo que é bem rápido, já morando em São Paulo, cidade para a qual ele tinha mudado em 1946, depois de ter morado em Marília, ele escreve o livro citado O Reino, falando mais uma vez dessa possibilidade, dessa ideia de nós não dividirmos, mas de nós somarmos, de nós não guerrearmos, mas de nós nos cooperarmos mutuamente a fim de criarmos alianças. E é um livro de cunho filosófico. Em 1960, o ser e a serenidade vai dar uma completitude a esse trabalho de pensar em paz interior, que Herculano agora já faz mais pautado e mais enraizado no conhecimento espírita que vem adquirindo ao longo dos anos. Como jornalista, observe que coisa interessante, usando tudo que tinha em favor do bem geral. Em 1954, ele escreve um livro chamado Um Deus Vigia o Planalto. Interessante que o livro conta a história de São Paulo. O livro conta a história de São Paulo, da fundação de São Paulo e a caminhada de São Paulo como uma mega cidade que já era e ainda maior agora. Mas ele traz o título Um Deus Vigia o Planalto porque ele já sabia da construção de Brasília, que o governo federal iria ter sua sede no centro-oeste do país, e essa fundação de Brasília em 1960, não é isso? 60, Em 74, ele escreve um livro chamado, em parceria com Chico Xavier. O livro tem como título Astronautas do Além. Apesar de ser 1974, o homem teria ido à Lua em 1960. Mas hoje nós temos uma informação de uma coisa que está acontecendo agora em qualquer lugar do mundo. A gente tem informação pelo telefone. Quem tem o smartphone, com acesso à internet, tem informação em tempo real. Naquela época, não. E havia muita dúvida. Se falava muito se o homem tinha ido ou não, se aquilo era uma montagem ou não. E ele aproveita, então, esse burburinho para lançar um livro com um título que se reportava àquela ocasião, muito atual na época. Em 78 agora, ele vai escrever Metrô para Outro Mundo. O metrô de São Paulo teria sido fundado em 1974. Então a gente percebe um homem, um jornalista antenado, um jornalista que tenta trazer os assuntos que estão em pauta, na realidade do momento, e trazê-los e convertê-los de forma muito sábia e inteligente para ensinos profundos que falavam de eternidade. Merece aplauso esse Herculano Pires. Inteligentíssimo. E a gente vai ver então que havia em Herculano Pires uma real preocupação na busca pela paz em si e na humanidade. Sabia, com certeza, houvera lido algumas vezes as mensagens de Emmanuel, houvera também interpretado, com certeza, os ensinos de Gandhi, quando nos é dito que a paz que eu quero para o mundo precisa começar dentro de mim.
E quantas vezes nós queremos a paz do mundo, não queremos os conflitos armados, mas nós não queremos nos autopacificar. Lá em Mateus 5, versículo 9, a continuidade das bem-aventuranças, é dito assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Herdar a terra, herdar o reino de Deus, serem chamados filhos de Deus. Numa proposta, companheiros, de nos despertar a consciência para entendermos de uma vez por toda que somos seres espirituais. Nós não somos desse mundo. Jesus nos diria isso na prece que fez intercedendo por nós em João capítulo 17 do Evangelho. Eles não são deste mundo, nós não somos deste mundo. Na verdade, nós somos seres espirituais estagiando aqui para angariar valores morais, a fim de nos melhorarmos rumo à perfeição. Seguindo o nosso raciocínio, vamos pensar Herculano Pires como educador, fazendo da educação e pela educação, com o seu conhecimento e sua bagagem, algo para beneficiar a humanidade, para beneficiar a todos. Primeiro livro dele, um dos livros, não dá para citar todos, nosso tempo não ajuda, mas 1965, Introdução à Filosofia Espírita. Como educador, ele sabia que precisava editar um livro que falasse das coisas mais importantes que nós precisaríamos ouvir. E ele entendia o Espiritismo, como nós entendemos hoje, como sendo essa grande porta de abertura para o nosso conhecimento pessoal e um trampolim para o crescimento moral. Em 76, ele vai escrever A Agonia das Religiões, fazendo um link com o seu primeiro livro, O Reino, quando ele entende que as religiões estavam caminhando por vias duvidosas, aonde os nossos interesses financeiros e de poder estavam acima das propostas do Cristo. E o Espiritismo vem para então quebrar de vez, ser um antídoto contra a incredulidade. E ele compreende isso. E ele percebe na pesquisa que faz, vale a pena ler esse livro, a agonia das religiões. Eu acho que aqui na nossa banquinha lá embaixo tem dele, não tem para vender? Agonia das religiões. E nos aprofundarmos, enquanto ainda nossos irmãos de outro clero religiosos, a quem nós amamos e respeitamos, ainda se conflitam tanto com questões que o Espiritismo já nos esclareceu de forma muito cabal. Mas é em 77, então, que ele vai escrever Evolução Espiritual do Homem, trazendo da sua história, trazendo do seu conhecimento, trazendo para esse livro um processo da evolução, não só física, não só lembrando Darwin, mas lembrando todo o processo que Darwin nos permitiu pensar quando pensamos em seres que evoluem moralmente, que evoluem espiritualmente. Como educador, ele ainda escreve Revisão do Cristianismo, ele ainda escreve em 79 Curso Dinâmico do Espiritismo. Vamos vendo só nos títulos, brevemente, como ele soube trabalhar o lado educador. Companheiros, nós estamos aqui e muitas vezes deixamos passar oportunidades preciosas de dizermos a quem está ao nosso lado, ou quem sabe, mostrar com o nosso exemplo, quem está ao nosso lado, que os valores podem ser mudados. Nós podemos refazer nossos conceitos, podemos reconstruir nosso sistema de crença. Podemos. Algumas vezes nós achamos assim, não, eu vou morrer na religião dos meus pais. Por quê, companheiros? E alguns de nós dizemos, eu não vou voltar atrás. Por quê, companheiros? Nós podemos sim voltar atrás. Nós podemos sim nos corrigir e nos dar uma segunda chance, sempre. Não é porque ontem eu bati a cabeça e bati a mão na mesa e disse que não vou mais fazer, que daqui a pouco eu não posso repensar. Somos seres inteligentes. Somos a coroa da criação e precisamos mudar conceitos. Evoluir é mudar conceitos. Herculano sabia da questão da autoeducação. Ele sabia como era necessário que o Espiritismo nos dinamizasse. E escreve um curso, né? Ele tinha uma consciência da importância da educação para o avanço moral. Companheiros, estamos ainda na segunda lição de Herculano Pires. Aquela que diz de nós usarmos o que somos e o que temos sempre para benefício de todos. O nosso companheiro
Haroldo Dutra Dias, que em uma das suas conferências diz assim, que quando nós fazemos o bem, e o bem é bem só para a gente, na maioria das vezes, esse bem é mal. Para ser bem mesmo, tem que ser bem para todos. Nós temos que entender de unificação, de cooperação, de trabalho em equipe, de abrirmos mão de nós mesmos, muitas vezes nos sacrificando, para que a causa e a casa espírita evoluam na sua tarefa de expansão do reino de Deus aqui entre nós e na divulgação dessa doutrina que vai transformar a humanidade. Vai transformar a humanidade. Lembrando ali as palavras do Espírito Verdade, esse companheiro que foi o líder da equipe de espíritos superiores, que trouxe a codificação por meio de Kardec, também espírito superior, que esse mês fez aniversário, faria aniversário de 210 anos de nascimento. Então Allan Kardec, o Espírito Verdade vai dizer através dele: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. O companheiro do Espírito Verdade falava aqui com a autoridade que lhe compete. E ele não estava sugerindo que nós, espíritas, lêssemos e estudássemos. Não é uma sugestão, é uma ordem, é um imperativo. E a casa, nossa casa e tantas outras casas do movimento espírita oferecem estudo sistematizado, estudo de livros. Vamos ter aqui mês que vem um ciclo de leitura do livro Renúncia, obra de Emmanuel, através de Chico Xavier. Companheiros, nós espíritas precisamos atender a esse imperativo e participar. Não é uma escolha, não dá para ficar no meio termo, não há um meio termo, não há ainda e não haverá, se nós unirmos forças, não haverá o espírita não praticante. Nós não podemos repetir esse erro do passado, quando então professávamos em outras religiões. Mas seguindo então, agora como parapsicólogo, escritor e tradutor, 1978, Herculano Pires vai escrever para a gente Parapsicologia hoje e amanhã, trazendo um conceito de parapsicologia agora não mais fantasioso e misterioso, mas um conceito que tem bases fundamentadas em uma ciência, a ciência espírita. Essa ciência que trata da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Há inúmeras comunicações daqueles que, como diz Gabriel Delany, erroneamente chamamos mortos, né? Mais vivos do que nós estão. Escreve também ainda em 78, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Companheiros, a gente queria mesmo ficar aqui a noite toda, porque é muito empolgante falar de Herculano Pires. Mas olha o título do livro: Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Emmanuel, vale a pena ler no livro Vinha de Luz, a lição 157, que fala sobre doenças. Ele vai falar sobre o remédio salutar. Vale a pena chegar em casa e ler. Quantas doenças que nós construímos que não deveriam estar no nosso corpo físico. E por que a construímos? Porque ainda não conseguimos vivenciar o amor, o perdão, a compreensão, a tolerância. Mas vamos seguir adiante. Agora sim, o trabalho talvez mais importante, entre aspas, dele aqui, tradutor. Ele vai traduzir o livro dos Espíritos. Companheiros, vou dar uma corridinha, tá? Ele vai traduzir o livro dos Espíritos, ele faz a tradução e inclui comentários. Ele vai traduzir a Revista Espírita, aquela parte das poesias, nos 12 volumes da Revista Espírita. Ele vai traduzir também o que é o Espiritismo, somente aqui em introdução. Ele vai ainda traduzir o livro dos médiuns, tradução e os comentários, faz comentários também, inclui comentários. Ele vai traduzir o Evangelho segundo o Espiritismo, também tradução, incluindo comentários. Companheiros, esse incluir comentários não está aqui por acaso não. É para a gente ver a capacidade intelectual e espiritual desse companheiro Herculano Pires. Eu ousaria dizer que é um companheiro acima da média, um espírito de um quilate extremamente elevado, que vem para habitar no orbe com missão, e precisaria que nós investigássemos mais a sua literatura. Mas sigamos, traduz ainda o Céu e o Inferno, a primeira parte também faz comentários, e por fim,
traduz a Gênesis, a apresentação do livro e comentários. Não sei se é por fim, não, vamos ver aqui. Ainda tem obras póstumas, a introdução e também faz comentários. Tradutor fiel, quis preservar a integralidade da doutrina dos Espíritos. E um dos fatos que ficou na história acontece em 1974. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é lançado aqui, sem nenhuma censura dos companheiros, um momento talvez infeliz do Espiritismo brasileiro. O jornalista Paulo Alves Godoy, numa interpretação infeliz de uma conversa que tivera com Chico Xavier, de uma observação, de uma interpretação que ele involuntariamente, por certo, entendeu? Ele faz uma nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas alterações. Tinha até uma intenção boa. Ele queria, vamos dizer assim, fazer o Evangelho segundo o Espiritismo uma linguagem moderna, linguagem atual, como nós vemos as Bíblias por aí. Só que ele começou a inserir alguns tópicos diferentes. Ele fez uma tradução adulterada, substituindo e suprimindo até alguns trechos. Imagina, companheiros, a ousadia desse companheiro naquele momento, né? Companheiro esse que nós amamos e precisamos amar, e diz-nos a sabedoria de que aquele que mais nos incomoda é o que mais precisa ser amado, não é? Há uma frase popular que diz: amas-me quando eu menos merecer, porque é nesse momento que eu mais preciso. A gente entendeu isso. E essa tradução, ela também era mesclada ainda com assuntos de orientalismo e de esoterismo. Teria esse companheiro desfigurado, de certa forma, o Evangelho segundo o Espiritismo. E pior, de forma impensada, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e também a União da Sociedade Espírita de São Paulo avaliza esse livro. E em parceria com o ID, Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, e da Livraria Boa Nova, são 40 mil exemplares que são comercializados. Mas Herculano Pires, sabendo da necessidade de se manter a originalidade desses textos, como essa literatura espírita pode mudar a nossa vida, ele entra numa defesa corajosa e implacável. E muitas vezes bate de frente, e briga, e discute, para poder defender a genuinidade da doutrina dos Espíritos. E aí ele recebe, depois o episódio vai seguir, e mais para frente essa edição recebe um carimbo na sua contracapa, dizendo a edição adulterada, não é? Depois de um tempo ela não é mais reeditada, enfim, as coisas voltam para o seu caminho normal, seu curso normal. Mas Deolindo Amorim, escritor baiano, ele vai dizer para a gente: o nome de Herculano Pires já está incorporado ao patrimônio do Espiritismo, entre os maiores defensores da integridade, da pureza da codificação de Allan Kardec. E a gente vai lá, né, pensar então na frase de Emmanuel, no começo dessa preleção, o metro que melhor mediu Kardec. Cabe também aqui uma frase da Heloísa Pires, não é? Nesse livro que está ali na capa, Herculano Pires, o homem e o mundo. Acho que o tempo vai dar. Deixa eu contar uma coisa interessante que me aconteceu. Quando aceitei o desafio, fui lá na biblioteca, nós temos esse livro da biblioteca da UEC. Peguei o livro para pesquisar, mas eu percebi que eu precisava ter um. E aí, pela internet, eu encontrei um exemplar à venda, lá em São Paulo. Comprei rapidamente, né? E veio pelo correio, pedi pelo Sedex, e recebo o livro, está aqui na minha mão, e para surpresa minha, uma dedicatória no livro. Não vou dizer o nome da companheira, porque pode quebrar aí ser indiscreto, mas diz assim: companheira fulana, que através de Herculano você se expresse como uma mulher de bem do Evangelho. Heloísa Pires, 25 de outubro de 92, primeira edição,
estou com um livro, estou com uma raridade nas mãos, companheiros. Vou voltar para a nossa matéria. Heloísa Pires vai dizer, então, nesse livro, que Herculano Pires é o zelador do Espiritismo. Né? Aquele que zela, aquele que cuida, aquele que vigia, aquele que toma conta, aquele que, se preciso for, se arvoreia em defensor. Foi assim que fez, para poder devolver a gente o direito de estarmos diante de uma literatura correta, para fazermos as escolhas pautadas não mais em versões, em traduções confusas, em traduções com cunho pessoal, que favoreciam certos grupos ou outros grupos, como, por exemplo, vemos algumas Bíblias cuja tradução é citado o Espiritismo. Impossível, se o Espiritismo veio muitos anos depois, séculos depois, mas está lá, falando de Espiritismo e falando contra. Não é? Mas, enfim, vem ele para defender essa tradução e corrigir e realinhar esse projeto da espiritualidade para nos beneficiar. Sim, companheiros, porque o Evangelho segundo o Espiritismo e a literatura de Kardec é um caminho, é o caminho de Jesus, é o Evangelho redivivo, para nos mostrar, dessa vez, como devemos agir de forma correta. E não nos enganarmos mais com falsos discursos, com justificativas, com ideias, com ideologias filosóficas, mas que a gente possa, então, entender essa doutrina e aplicar. Zelador do Espiritismo. E aí, um outro livro que eu recomendo também, agora é do Jorge Rizzini. Ele vai escrever o livro José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Eu acho que ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz quando entendia. Eu até acho que isso vem uma intuição do plano espiritual, mas não posso provar isso aqui agora. Mas Herculano Pires como sendo um apóstolo, um continuador de Kardec. Companheiros, nós precisamos continuar com Kardec. Estão dizendo aí que precisamos reler Kardec, rever. Kardec é para ser entendido. A doutrina dos Espíritos, trazida pelas mãos desse Espírito superior, não tem mácula. Nós precisamos nos ajustar a ela, porque algumas vezes nós queremos que as coisas, que Deus se ajuste à nossa vontade humana. Preciso que eu abra a mão e pense em ajustar a minha vontade, a vontade sábia e soberana de Deus. Mas sigamos. A terceira lição de Herculano Pires, para a gente poder pensar e encerrar, porque a hora não para. Não medir esforços para preservar a genuinidade da doutrina, chamada pureza doutrinária. Companheiros, se alguém nos disser que Kardec está errado, é preciso que a gente desconfie, não de Kardec. É preciso que a gente desconfie até de nós mesmos, quando a gente acha que pode questionar ensinos tão claros, tão lógicos, tão entrelaçados entre si em 5 livros da obra kardeciana, 5 livros da obra básica. Nenhum deles se contradiz, nada se contradiz. E logo em seguida vem a série de André Luiz, através de Franciscano de Xavier, mostrando para a gente também, compondo com uma grande orquestra em harmonia, todas as informações trazidas por Kardec, conferidas através de André Luiz. Se isso fosse uma montagem, companheiros, quem a fez foi extremamente inteligente, acima da média. E digo mais, não uma média humana, mas algo de cunho extremamente espiritual. Os livros que nós lemos, os livros de Herculano Pires, que nós podemos consultar, mostram para a gente que esses companheiros não encarnaram por acaso. Eram missionários, como nós, talvez em missões diferentes, menores, mas também tão importantes, e que, se a cumprirmos também, teremos feito o nosso papel na história de melhorar a humanidade. Sim, porque a gente melhora a humanidade melhorando os que estão ao nosso redor. É assim que a gente faz. Educando melhor um filho, sendo mais amoroso com nossos pais idosos, sendo mais compreensivo com o vizinho, tolerante, e assim a gente segue a nossa caminhada. Mas vamos lá. Então, para terminar, Herculano Pires, 1957, companheiros. Vamos pensar aqui na origem de Herculano Pires? Óbvio, e fica bem claro aqui, para a família de Herculano Pires, não é?
que são cogitações pessoais, tá? Confabulações minhas. Mas em 1957, o ator Steve Reeves vai interpretar pela primeira vez no cinema Hércules. Hércules. Eu fico imaginando que o seu José Correia Pires tenha, como nossos pais, ouvido a história de Hércules. Será que não foi por conta disso que ele escolheu colocar Herculano? Talvez em homenagem a esse homem de força gigantesca que foi esse espírito? Talvez não, talvez sim. Mas se não foi, poderia ter sido, não é? A gente ouve essa brincadeira aí. Poderia ter sido esse o motivo. E o Pires? Herculano Pires. Por que Pires? Eu trouxe aqui a imagem daquele pratinho, onde a gente apoia a xícara, não é? E pensei, eu preciso falar disso com muito amor, para não confundir nada. Porque Pires, companheiros, é o lugar onde é a base, onde é apoio, onde tem sustentação, não é? Quantas vezes a dificuldade da xícara quente, e se não fosse o apoio do Pires, nós não conseguiríamos tomar o café, não é? Ficar segurando em nossa mão aquela xícara. Mas esse Pires como sendo discreto, sem alardes, 80 livros, poucos ouvimos falar em Herculano Pires, e se ouvimos muito pouco, não é verdade? Essa simplicidade é o nome Pires, mas como se não bastasse, ainda tem ali um J. Vejam bem, companheiros, J de José, José Herculano Pires. Talvez aí por conta dos Josés, não é? Por conta aí do pai, o seu José. Então o pai, em sua própria homenagem, mas naquela ocasião, em 1914, era muito comum as famílias darem nomes de santos, e aqui talvez a menção a São José, o carpinteiro, pai de Jesus, que junto com Maria também o educou, não é? Aquele homem compreensivo, aquele homem tolerante, aquele homem que também foi exemplo na história da humanidade. Mas eu queria ir além, eu queria, para homenagear Herculano Pires, trocar esse J de José por Jesus. Jesus Herculano Pires. Para lembrar-nos de que esse homem detinha caracteres morais, lógico, respeitando aqui as devidas proporções, mas muito parecidas com o nosso mestre maior, nosso exemplo, nosso guia, nosso modelo, Jesus de Nazaré. Jesus Herculano Pires. E aí, para não deixar oculto, para não deixar de falar algumas obras que deveriam nos ser mais íntimas, por exemplo, o Espírito e o Tempo. Uma outra delas, concepção existencial de Deus, aonde a conversa, a forma literária de Herculano Pires mostra-nos o quanto esse homem tinha uma bagagem de conhecimento espiritual, uma bagagem que eu ousaria dizer crística, porque ele nos traz uma visão, uma concepção essencial de Deus, não revolucionária, mas de uma forma nova de dizer o que já é revolucionário. Companheiros, quantas vezes nós ouvimos a mesma informação inúmeras vezes, mas chega alguém que fala diferente, e a gente diz para o outro, olha o que ele falou, mas é o que eu já tinha ouvido, mas ele falou diferente, ou talvez o meu momento tenha sido diferente, tal qual aquele exemplo da escada caracol, né? Escada caracol, a gente passa pelo mesmo ponto várias vezes, parece que estamos andando em círculo, mas a gente passa sempre num nível mais alto. Companheiros, quantas vezes a mensagem de Jesus esteve diante de nós nas múltiplas encarnações que vivenciamos? Quantas vezes? Em algumas nós traímos Jesus, em outras nós negamos, abandonamos, quem sabe até gritamos Barrabás e o crucificamos. Mas agora, no nível mais alto do entendimento, e cada vez mais alto, a compreensão com o prisma do Espiritismo nos mostra o quanto nossas concepções precisam ser ajustadas à realidade da espiritualidade. E aí vem a liberdade, que o Cristo nos dizia, no capítulo 8, versículo 32 de João,
conhecereis a verdade vos libertará. Meu querido companheiro internauta que nos escuta, nós que estamos aqui, os companheiros desencarnados, se o seu conceito religioso não te liberta, é hora de mudar. É preciso mudar. Abrir mão de paradigmas e dogmas, para começar então a, de fato, corporificar o Evangelho de Jesus em mim, para dizer o Evangelho de Hélio, o Evangelho de quem quer que seja, de nosso nome. É preciso isso. Mais um livro, O Mistério do Ser ante a Dor e da Morte. Dá para fazer uma palestra, companheiro, sobre esse livro? Está lá para vender, não tem? Tem para vender aí? Aurélio está aí? Tem para vender, está lá embaixo. Não precisa correr não, né? Tem disputa não, dá para todo mundo. O mistério do ser ante a dor e a morte, assuntos tão importantes. E vejam bem, companheiros, para terminar mesmo agora, 5 minutos, 4 minutos. Oh, Jesus, 6 livros, observa, 1977, 2 anos antes dele desencarnar, ele escreve 6 livros. Aquela média de 2,4 é acelerada para quase 2,5 vezes. Em 78, ele também escreve 6 livros. Nos últimos 2 anos da sua vida, ele escreve 15% da sua literatura. Olha só. E curioso, companheiros, é que em 78, o ano que antecede a sua morte, o ano que antecede aquele colapso cardíaco, seguido do edema pulmonar, que o faz morrer ainda nos primeiro atendimento de socorro, ele escreve Educação para a Morte, parecendo que sabia que sua hora de retorno espiritual estava chegando. Será que eu estou cogitando, eu estou viajando, companheiros? Mas ele escreve também, em 78, O Túnel das Almas, né? Túnel esse que hoje, nas experiências de quase morte, nós ouvimos tanto falar. Quantos ateus, quantos descrentes em Deus, no momento de retorno ao plano espiritual, e que é reanimado e vem e volta para a vida corpórea, ele diz: existe vida depois da morte, a vida continua, e mudam, porque o nosso conceito muda, companheiros. Nós mudamos quando mudamos nossos conceitos, mas para isso eu tenho que ter a mente aberta, eu tenho que ter o coração aberto, para me desafiar, para entender que o meu conceito pode estar errado. Quem disse que eu estou certo o tempo todo? Talvez eu tenha trago isso de encarnações passadas, onde a minha religião era absoluta. E se não acreditasse em mim, eu mandava matar. Ora, e agora esse resquício de sombras animalizadas que estão em mim querem imperar? É minha hora de decidir, para ser flexível e desconfiar de mim e rever os conceitos. Mas ele ainda escreve Metrô para o Outro Mundo, já citado aqui em 74, né? 78, fazendo alusão ao metrô em 74. Metrô para outro mundo, uma viagem de retorno. O que vamos levar para outro mundo, companheiros? Qual a nossa bagagem? Diz André Luiz na sua literatura, não me lembro aqui o livro, mas ele diz que quando voltarmos para o plano espiritual, o que nós temos vai ficar aqui. Nós vamos levar o que nós somos. Por isso Jesus dizia para nós fazermos investimentos nas aquisições dos tesouros espirituais. Ladrão não rouba, a traça não vai enferrujar, a traça não corrói, não tem ferrugem, né? E quantas vezes ainda a nossa previdência privada, os nossos recursos têm sido para termos uma aposentadoria confortável. Será que ela vem, companheiros? Não que a gente não deva fazer, mas é importante também destinar capital emocional, capital espiritual, para investirmos na aquisição de virtudes morais. Talvez nesse dia, nesse 79, aonde nosso companheiro Herculano retornou ao plano espiritual, por certo ele deve ter recebido esse carimbo ali, ó. Missão cumprida. E me falta 1 minuto e 20 segundos, né? E eu quero dizer para os companheiros qual o carimbo que nós vamos receber. Nós somos resultados, nossa vida futura, resultados do que fazemos aqui. Nada diferente. A gente só muda de dimensão.
Que tipo de sentimento eu estou construindo em mim? Talvez a sugestão da literatura de Herculano Pires, talvez esse lado guerreiro de conquistar e de vencer um território interno e pessoal, para implantar em nós mesmos o reino de Deus, seja a melhor proposta que possamos fazer a nós mesmos nessa noite. E mais que isso, saímos daqui não apenas empolgados, não apenas motivados, mas entusiasmados, que vem do grego, que quer dizer com Deus dentro, e rogando a ajuda da espiritualidade maior, para que a gente possa vencer. Vencer a gente mesmo, vencer sombras, construir luz, e que essa luz ilumine os que estiverem ao nosso redor, assim como o Mestre de Nazaré nos deixou como exemplo. Que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigado ao companheiro Hélio Tinoco. Eu vou pedir à companheira Rosângela para fazer a nossa prece de agradecimento. E assim, Pai amado, nós estamos agradecidos por aqui estarmos, pela vida, pela presente existência encarnatória, pela grande oportunidade de buscarmos os conhecimentos necessários que nos ajudam a entender o porquê de aqui estarmos. Através da doutrina espírita, não há mais dúvida de onde nós viemos e para onde vamos. E qual a missão que nos cabe aqui, como teus filhos, Pai. Especialmente, estamos agradecidos pelas lembranças desta noite que nos recorda os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre, por aqui estarmos. Obrigado, amigos espirituais responsáveis pela tarefa desta noite. A Falange de Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa, que nos recebe em cada semana. Que possamos retornar em paz aos nossos lares, mantendo em nossos corações a paz ensinada pelo Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai. E em Teu nome, Pai, nós encerramos este momento, a finalização da exposição doutrinária desta noite. Graças a Deus.